Só coloco para gravar a hora que eu realmente começo a aula, porque essa gravação ocupa espaço, depois a gente acaba ficando sem espaço para gravar a aula, aí para de gravar no meio da aula, aí quebra a bike. Ok? Vamos lá. Questão número 1 do exercício de aprendizagem. Pediu o seguinte, olha, liste características do gênero epopeia. Em seguida, descreva 3 aspectos estruturais e linguísticos essenciais desse gênero. Estrutura. Como é que o epopeia tem que ser escrito? Nós já sabemos que é em verso, certo? Então, nós vamos listar características do gênero primeiro. Eu vou compartilhar meu quadrinho branco aqui. Eu vou anotando a resposta, porque às vezes a minha internet, como às vezes não está muito boa, ou pode ser a de alguém também, que não seja muito boa, não me ouve direitinho, tá certo? Eu vou compartilhar meu quadrinho aqui, que a gente vai anotando as respostas. Então, vamos listar características do gênero epopeia. Fazendo um resumão aqui já, né, gente? Para nossa avaliação depois, tá certo? Vocês sabem, né? Então, nós estamos com correção dos exercícios de aprendizagem da página 62. É 62 e 63, né? Mas começa na 62, ok? Vamos lá. Questão número 1. De listar. Ó. Então, a epopeia é um gênero tradicionalmente escrito em verso, então em verso e estrofe, né? Em versos e organizado internamente, ou seja, dentro do texto, em 4 partes. Eu vou colocar 4 partes, porque é o que a sua apostila trouxe aí, ó. Invocação, ali, ó, proposição, invocação, narração, conclusão, ok? É lá na estrutura. Então, e organizado em 4 partes, que são proposição, invocação. Na proposição, vocês lembram que ele vai falar, né, o narrador, ele vai falar o que ele vai cantar, né? O que ele se propõe a fazer. Vou cantar os feitos portugueses, tipo isso, né? Ou vou cantar o feito do herói Odisseu, da Guerra de Troia. É na proposição que ele fala isso, né? Já situa o leitor no tempo e no espaço da narrativa. A invocação, ele invoca os deuses que vão ajudá-la a escrever aquilo ali com grandeza, né? Não esquecer de nada, pede ajuda a Mnemonese, que é a deusa da memória, para que não se esqueça de nenhum fato importante, né? A invocação. Depois, a narração, que é quando ele realmente narra a história em si, né? E depois a conclusão, ou o epílogo, ok? Que é quando ele conclui tudo e dá o desfecho para aquela história ali. Agora, pediu para a gente descrever, mais características ainda. Nós temos mais características, nós falamos geralmente narra o feito grandioso de um herói, né? Então vamos lá. Ó, apresenta tema nobre, geralmente tratando dos feitos heróicos, de um homem, o qual representa o ideal de nobreza que se associa ao povo. Feitos heróicos de um homem que tem valores nobres, né? Porque é tema nobre, então, geralmente, tratando... Mas o que nós podemos dizer? Importante destacar que esse gênero, essa divisão, existe uma divisão, né? Que divide entre epopeias primárias e secundárias. Destacar que há uma divisão entre epopeias primárias e secundárias, ou seja, primárias e tradicionais e secundárias, né? Sua apostila fala. Mas pode ser primárias ou tradicionais. Vou colocar aqui assim, ó, barra
tradicionais. Deixa eu ver se está escrito aqui na sua apostila, vai ficar bem lindo. Ah, não. Clássicas ou primitivas? Clássicas, primitivas. É primitivas, desculpa. Primitivas barra clássicas. E as secundárias? Isso aí. E as secundárias são de imitação. Que são baseadas nas que a gente está falando. Ok? Então, o papel higiênico tradicionalmente escrito em verso é organizado internamente em 4 partes: posição, invocação, narração e conclusão. Estou fazendo um resumão aqui da epopeia, né? Apresenta tema nobre, geralmente tratando de feitos heróicos de um homem, relacionados aos feitos heróicos também do povo. Importante destacar que há uma divisão entre epopeias primitivas ou clássicas e secundárias. Mais o quê? Deixa eu ver aqui. Primárias pode ser a Odisseia e Ilíada, né? Clássicas, primitivas clássicas e secundárias. As clássicas são Ilíada, como exemplo das primeiras. Como exemplo das clássicas, temos Ilíada e Odisseia. Ilíada e Odisseia. Não tem acento não, hein? Ilíada e Odisseia, as primárias. E secundárias. E secundárias ou de imitação. E secundárias. Os Lusíadas. Tem mais. Divina Comédia, do Dante Alighieri. Divina Comédia. Só 2, tá bom. Tem mais aí. Pronto. Agora só acrescentar aqui, ó, que por meio das epopeias, muitas nações, como eu falei para vocês na aula passada, Portugal precisava de uma literatura que afirmasse a identidade soberana de uma nação, né? E aí o Camões escreveu os Lusíadas. Então, por meio das epopeias, muitas nações, muitos povos, né, tiveram o ideal de nação difundido. Por meio das epopeias, viu? Muitos povos tiveram o ideal de nação difundido. Ok? Por meio das epopeias. Por quê? Porque narra o feito de um grande povo, né? O feito heróico do povo. Então, quer dizer que esse povo, né, tem engrandecer na alma da nação do povo. Entendido? Por isso que tem o ideal de nação difundido. Isso aqui é o ideal de nação difundido. Ou seja, fomenta, né, a ideia de nação, né, de grandeza, de superioridade. Tipo assim. Ok? Ok, galerinha? Depois nós temos aí, ó. Deixa eu só ler aqui. A epopeia higiênico tradicional, escrita em verso, é organizada internamente em 4 partes: oposição, invocação, narração e conclusão. Apresenta tema nobre, geralmente tratando de feitos heróicos de um homem. Importante destacar que é uma divisão entre papéis primitivos clássicos e secundários. Como exemplo, as clássicas temos Ilíada e Odisseia. E secundários, os Lusíadas e Divina Comédia. Por meio das epopeias, muitos povos tiveram ideal de nação difundida. Isso aí. Questão 2. A epopeia Ilíada narra os feitos heróicos de Aquiles. Leia a seguir a primeira estrofe dessa epopeia. Ó, Aquiles foi o cara, né, que lutou na guerra de Troia, né? Era o maior guerreiro grego, né? E foi ele que matou o Heitor, né? O filho do rei de Troia. Matou o Heitor, porque o Heitor matou o primo dele, achando que era ele. Certo? Aí ele foi lá, matou o Heitor, chegou lá na porta de grandes portões de Troia, gritou. Vocês assistiram o filme? Vocês dois aí assistiram o filme? Troia? Conseguiram assistir? Conseguiram? Então, vocês viram que ele chega lá e fica gritando, né? Heitor! Foi um ataque. O Heitor foi
atacar os gregos lá. E o primo do Aquiles vestiu a roupa do Aquiles e foi lutar com ele. Aí o Heitor foi e matou o primo, pensando que estava matando o Aquiles. O Aquiles virou o bicho, ele não tinha entrado na guerra ainda. Né? Aí ele veio, aí ficou muito bravo, né, porque matou o primo dele. E o Aquiles estava treinando esse menino para a guerra. O Aquiles veio e ficou gritando o Heitor no portão: Heitor! Heitor! Até o Heitor aparecer. Heitor apareceu, lutou bravamente, porque o Heitor era o maior guerreiro de Troia, né? Lutou bravamente, mas o Aquiles era o Aquiles, né? O Aquiles era famosíssimo. E morreu pela espada do Aquiles. E o Aquiles amarrou ele naquela, como é que chama? Biga, né? Biga. Amarrou naquela biga pelo pé e arrastou ele 3 vezes, fazendo círculo ali na frente do castelo. Isso é até mencionado na Odisseia que vocês leram. Vocês lembram que fala que por 3 vezes ele arrastou o Heitor, levou ele embora arrastando, e aí à noite o rei de Troia foi lá e pediu a Aquiles, pelo amor de Deus, que entregasse o corpo do filho para dar um funeral digno para ele, né? O Aquiles ainda achou aquilo uma atitude muito corajosa daquele rei de ir lá, porque ele estava correndo risco de vida, mas para ele nada mais. Era mais tenebroso que perder o filho daquele jeito que perdeu. Aí o Aquiles entregou o corpo, aí fez o funeral digno. Foi isso, ok? Questão 2. A epopeia lida nos feitos heróicos de Aquiles. Leia a seguir a primeira estrofe dessa epopeia. Canta-me a cólera, ó deusa, funesta de Aquiles pelida, causa que foi de os arquivos sofrerem trabalho sem conta, e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos e esclarecidos, ficando eles próprios aos cães atirados, e como pasto de aves. Cumpriu-se de Zeus o desígnio desde o princípio em que os dois, em discórdia, ficaram cindidos, o de Atreu filho, senhor de guerreiros, e Aquiles divino. Homero e Ilíada. Tradução Carlos Alberto Ilíadas. Aí nós temos o vocabulário, né? Aquiles Pelida, o rei da Grécia, filho de Peleu, que participou da guerra de Troia, né? O nome do Aquiles. Aquivos, opositores dos troianos nas guerras. Hades, deus do mundo inferior, deus dos mortos. Zeus, deus mais importante, aquele que governa todos os outros deuses do Olimpo. Cindido, separado, dividido. Atreu, rei de Micenas, pai de Agamemnon e Menelau. O Menelau era o marido da Helena, né? Que foi raptado. Indique a expressão presente nessa estrofe que a caracteriza como invocação. O que tem aqui nessa estrofe que é uma invocação? Chamamento. Ó deusa, é com quem ele está falando. Tá certo? Já estudaram aposto evocativo? Já? Não? Aposto evocativo, já estudaram? Não. Precisam estudar aposto e vocativo. Estuda-se junto as duas coisas. O vocativo, olha, lembra invocar. Lembra evocação. Tá certo? Invocação. Invocar é chamar. É com quem a gente fala. É quando eu chego na sala de aula e falo com vocês assim: ô meninos, é a minha invocação. Eu tô falando com vocês. Entendeu? Quando eu abro minha aula aqui e falo: bom dia, galera. Galera é com quem eu tô falando, é com vocês. Entendeu? Pai, tô indo na rua. Com quem você está falando? Seu pai. Isso é vocativa, com quem você está falando. Ei, com quem que eu estou falando? O que eu usei para chamar a pessoa? Chamar a atenção da pessoa. Entendeu? Então, aqui está falando, ó, qual que é a expressão presente nessa estrofe que a caracteriza como invocação? É essa expressão aí. Ele fala assim, ó deusa. Tá certo? A expressão que caracteriza a invocação, a expressão que caracteriza invocação é ó, como é que escrevi? Ó deusa. Ó deusa. É com quem tá falando, ok? Agora vamos explicar. Ai, ai. Então, ó deusa é um vocativo. Porque vocês vão estudar isso depois. Ó deusa, deixa eu escrever aqui, ó. Essa expressão, nossa, minha internet está instável. A expressão é um vocativo. Depois vocês vão estudar, vocês vão saber o que eu tô falando. Pois trata, a expressão é também um vocativo.
é uma expressão que invoca, você coloca que ela é também um vocativo, pois trata-se de um Deus, pois trata-se de um Deus, nesse caso a deusa, a quem o narrador se dirige, pois trata-se de um Deus a quem o narrador se dirige, solicitando ajuda. Solicitando ajuda para quê? Para alcançar seus objetivos. Gente, some tudo assim, né? De vez em quando, né? Apagou tudo aqui. Eu tô achando não. Eu tenho certeza que isso é porque o povo fica mexendo demais para riscar o slide da gente. Aí acaba dando interferência, talvez a pessoa acaba fechando a aula. Entendeu? Não é a câmera, não. É porque a câmera tá ligada, não. É porque ó, eu trabalho com o 6º ano, galera, com 30 câmeras ligadas. Entendeu? Porque são os 2 sextos, né? Então, tem dia que tem 30, 35 câmeras ligadas. Aí não dá isso, não. Eu acho que é por causa de mexer mesmo. E agora a nossa tela, acho que deve ter ficado toda em branco. Deve ter apagado toda a resposta que a gente tinha colocado. Ô, Dudu, fala comigo, meu filho. Pode abrir seu áudio aí e falar. Ou pode escrever se quiser. Eduardo, pode falar, meu filho. Que ódio. Vamos lá fazer essa 2 de novo. Página 62. Vou fazer a 3 de novo aqui, a 2 de novo aqui, galera. Página 62 e 63. Oi. Vamos lá. A expressão, vamos de novo aqui, na fé, que caracteriza. Deixa eu ver aqui. Ô, Dudu, você não falou, ué? Entendi, não, né? A invocação é: ó deusa. Esta expressão é também um vocativo, pois trata-se de um Deus a quem o narrador se dirige. A expressão que caracteriza a invocação é ó deusa. Essa expressão é também um vocativo, pois trata-se de um Deus a quem o narrador se dirige para... se dirige solicitando ajuda para alcançar seus objetivos. Beleza? Alcançar seus objetivos. Ok? O vocativo, galera, ó, característica do vocativo, ele sempre é isolado por vírgulas. Tá certo? Sempre. Meninos, vírgula. Abre a apostila na página 62. Pega a apostila, vírgula. Galera, ponto. Vocativo é sempre isolado por vírgula. Tá bom? Quando ele tá no meio da frase, vírgula antes e depois. Quando ele tá no início, é vírgula depois. Quando ele tá no final, é vírgula antes, ponto depois. Né? Mas sempre isolado por vírgula. Tá bom? O vocativo é sempre isolado por vírgula. Tá? Não, isso é 2B, né, galerinha? Galera. E em cima é A, né, galera? A. B. Questão B. Analise se o narrador, nesses versos de Homero, faz um pedido ou dá uma ordem ao invocar a divindade. Acho que é pedido ou ordem. Olha. Canta-me a cólera, ó deusa, funesta de Aquiles ferida, causa que foi de os aquivos sofrerem trabalho sem conta. Essa aí, gente,
Não, olha, a gente tem que compreender como é que foi escrito. Você tem que ler a estrofe inteira. Mas parece-me que assim, é uma mistura, né? É uma mescla, olha, de ordem e pedido. Uma mistura de ordem e pedido. Canta minha cólera, ó deusa. Que ele fala assim com muita força, né? Não é só um pedido, não é só uma prece que você suplica num tom mais humilde. Ele fala com um certo rompante, né? Então, eu acredito que seja uma mescla, uma mistura entre solicitação, né, uma prece e uma ordem da paramusa. Ok? Por que eu posso achar que seja uma ordem? Que ele usa o verbo no imperativo. Olha, canta minha cólera, ó deusa. Verbo no imperativo indica ordem. Ordem, conselho, pedido, não é? Então, vamos lá. Há uma mistura de pedido e ordem. Entre outra palavra. E ordem. O narrador utiliza o verbo cantar no imperativo. Imperativo. Ó, vamos mudar aqui. O que pode ser comprovado pela utilização do verbo cantar no imperativo. Há uma mistura de pedido e ordem, o que pode ser comprovado pela utilização do verbo cantar no imperativo. Ok? Letra C. Letra C. Nessa estrofe, nessa estrofe, o nome da divindade evocada pelo narrador é revelado? Não. Canta minha cólera, ó deusa. Não, não tem nome, não. Nessa estrofe, o nome da divindade evocada pelo narrador é revelado? Não, justifique sua resposta. Não. Não, não revela, sim. O nome da musa não há nomeação explícita. Não há nomeação explícita. Não dá um nome, ó deusa fulana, ó deusa Atenas. Não há nomeação explícita. As deusas que os poetas as deusas a quem os poetas se dirigem são musas. Só tem esses nomes. Musas. Entidades divinas, as quais eram solicitadas capacidade de narração. As quais eram solicitadas as capacidades de narração. Mas não são entidades divinas as quais eram solicitadas capacidade de narração, que eles pediam para ela, me ajuda, me dê essa capacidade para poder narrar esse grande feito. Era solicitada a capacidade para narrar, entendeu? Era o pedido que eles faziam. Questão 3. Vamos lá. Considerando ainda a estrofe da epopeia Ilíada, redige um parágrafo justificando a possível dificuldade de compreensão do conteúdo desse fragmento do texto. Gente, por que é um pouco difícil de compreender? Porque há muita inversão. Observa. Canta-me a cólera funesta de Aquiles pelida. É a cólera funesta de Aquiles pelida. Entendeu? Aí ele enfia um deusa no meio, já fica um pouco difícil. Causa que foi de os aquivos sofrerem trabalho sem conta e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos e esclarecidos, ficando eles próprios aos cães atirados, e como par de aves. Cumpriu-se de Zeus o desígnio. Cumpriu-se o desígnio de Zeus. Então, olha, a dificuldade, nós podemos fazer o seguinte, ó.
É importante destacar, é importante destacar que a dificuldade qual que é a dificuldade? De compreensão do conteúdo. Compreensão do conteúdo. A dificuldade de compreensão do conteúdo é causada em boa parte pela figura de construção, a figura de linguagem, galera. Figura de linguagem, você faz aqui, figura de linguagem chamada hipérbato. É a figura de linguagem hipérbato, ou seja, inversão dos termos na frase. O que é essa inversão dos termos? Dos termos. Inversão dos termos é o que eu falei. Ao invés de eu começar a frase com sujeito e depois ter predicado, eu começo a frase com predicativo de sujeito. Entendido? No começo, não tem uma ordem direta. Qual que é a ordem direta da frase? Sujeito, verbo, complemento. Certo? O menino saiu ferido. O menino, sujeito. Saiu verbo. Ferido do campo de futebol. Complemento verbal e complemento nominal. Beleza? Aí eu começo, ao invés de eu falar o menino saiu ferido do campo, eu falo saiu ferido do campo o menino. Comecei com o verbo. Ou ferido, vírgula, o menino saiu do campo. Comecei com o predicativo de sujeito. Isso é inversão. Essa inversão é que causa um pouco de dificuldade de compreensão. Tá certo? A inversão. Então, a dificuldade de compreensão do conteúdo é causada em boa parte pela figura de linguagem hipérbato, ou seja, inversão dos termos na frase. É chamado hipérbato ou inversão mesmo, tá certo? Vou estudar isso aqui, mas vou voltar a estudar isso aqui de novo lá no primeira série do ensino médio, se Deus quiser. Que é 2 anos. Tá bom? Vocês vão lembrar disso direitinho. Entendido o que é inversão? É igual o nosso hino nacional. O hino nacional, assim, olha. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo o heróico brado retumbante. Começou com o verbo. Quem é o sujeito da oração? Quem ouviram? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o grito heróico de um povo. Entendido? Então, quem é o sujeito? As margens plácidas do Ipiranga. Porque a proclamação não foi às margens do rio Ipiranga? Entendido? Quer dizer que as margens do Ipiranga não são as margens, a terra, o monte de barro que está ali. Não. As pessoas que estavam ali. Entendeu? A personificação. As margens, na verdade, são as pessoas. Tá certo? Entendido o que é a inversão? Para que usa-se isso na poesia, no poema, na epopeia? Para enriquecer a linguagem. E também para fazer a rima necessária. Tá certo? Por isso que usa-se muita inversão. Ok? Positivo operante? Vamos ver se dá tempo de corrigir a 4. Dá? Ih, 6 minutos. Questão 4. Tanto em textos literários como nos não literários, percebe-se uma inter-relação, um diálogo entre os textos. É a chamada intertextualidade. Quando um texto lembra outro texto. Por exemplo, o Legião Urbana, Legião Brasileira Urbana, encabeçada pelo Renato Russo, ele tem uma música que canta assim, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Onde tirou essa passagem? A passagem bíblica. Parece que é Coríntio. Gente, ele tirou de lá. Tá certo? É uma intertextualidade com um texto bíblico que ele fez. E aí, ele, no meio dessa música dele, ele fala assim: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Quer dizer que ele está fazendo outra intertextualidade com esse soneto do Camões, que nós já conhecemos lá do 6º ano, que a Mariana apresentou pra gente. A Mariana, e se não me engano, a Alice. Lembra disso que vocês fizeram a apresentação de um poema ou poesia? E a Mariana apresentou esse soneto? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sente. Então, olha bem, o Renato Russo fez uma música, tem parte dele na música, tem coisa que ele escreveu.
Mas ele fez intertextualidade com o poema do Camões, que é a literatura, e com um trecho bíblico, tá certo? Intertextualidade, um texto que lembra outro texto, tá certo? É disso que está falando aqui. Olha, então em textos literários ou não literários sempre há uma interrelação, chamada um diálogo, intertextualidade. O poema seguinte de Fernando Pessoa estabelece um diálogo com a epopeia Os Lusíadas. Leia, Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Com quem que ele está falando? Com o mar. Então a invocação dele é para o mar, tá vendo? O mar é o vocativo. Aí. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu. Olha a inversão. Deus deu o perigo ao mar. Deus ao mar o perigo e o abismo deu. Mas nele é que espelhou o céu. Ou seja, cheio de perigos os mares, mas é através dele que o português teve a glória. Tá certo? Ó, Luís de Camões viveu no século VI, possivelmente entre 1524 e 1580. Por que é possivelmente? Porque nada a respeito do Camões, gente, é correto, tá? Você não tem uma data certa. É tudo bem válido. E Fernando Pessoa, entre os séculos 19 e 20, nasceu em 1888 e morreu um dia desse, em 1935. Considerando esses dados que você tem aí das duas biografias desses dois autores, avalie se, de acordo com Fernando Pessoa, as previsões do gigante Adamastor sobre o destino dos navegantes, dos diversos navegantes portugueses, se concretizaram. Lembra que o gigante Adamastor falou, ó, vocês que estão desbravando os mares por ninguém antes navegados, vocês vão sobre... Esquema de previsão. Você vai analisar se o poema do Fernando Pessoa confirma as previsões feitas pelo gigante. Vamos lá? Ó, eu acredito que sim, né? Considerando o poema de Fernando Pessoa, considerando o poema de Fernando Pessoa, as previsões de Adamastor, se concretizaram. Porque ele fala assim, ó, por que, Maria, que se concretizaram? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Se o povo chorou, muitas mães choraram pelos filhos, muitas noivas ficaram por casar porque os noivos morreram no mar. Muitos filhos ficaram sem saber como é que foi a história do pai, porque o pai não voltou. Então quer dizer que muita gente morreu. Então as previsões de Gigante Adamastor se concretizaram, ok? Então, considerando o poema de Fernando Pessoa, as previsões de Adamastor se concretizaram. Pois o eu lírico, agora que nós não temos narrador, né, galera? Que nós temos um poema, então nós temos o eu lírico. O eu lírico afirma que o mar está cheio de lágrimas de Portugal. Afirma que o mar está cheio de lágrimas. Cheio de lágrimas de mães. Vamos lá, nomear. De mães. Mas o que fala? Filhos e noivas. De marinheiros portugueses. De marinheiros portugueses. Marinheiros portugueses. Então vamos lá. Mas o lírico fala que para passar além do bojador tem que passar além da dor. Ou seja, atravessar aquela. É como se fosse uma ponta ali no oceano, né? Na verdade, tentou terminar. Eu vou colocar esse restinho de resposta aqui lá no nosso grupo do 8º ano, pode ser? Porque vai cortar a gravação agora. Tá? É o finalzinho aqui. Um beijo, obrigado, viu, galera? Beijão. Leia aí que eu vou deixar atividade para nós hoje, do nosso livro. Tá bom? Nosso livro do mês. Tchau, tchau. Obrigada.